e é sobre coisas novas, é sobre novidades que eu quero compartilhar com você nessa noite. Salmo 96, nós vamos lê-lo todo, e eu e você vamos ler conjuntamente, a uma só voz. Vamos fazer isso? E se você que está em casa também puder, leia em voz alta conosco este salmo, Salmo 96, está escrito: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor, porém, fez os céus, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras, dizei entre as nações, reina o Senhor, ele firmou o mundo para que não se abale, e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus, e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude, folgue o campo e tudo o que nele há, regozijem-se todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça, e os povos consoante a sua fidelidade. Amém. Se assente, meu irmão e minha irmã. Você que tem nos acompanhado especialmente nesse ano, desde o dia 31 de dezembro, ô Belônio, Thaís, Olissa, no culto da virada, nós estudamos e fomos ministrados naquele texto de Isaías do ano da morte, e falamos do ano da Covid, do ano do corona, tudo o que aconteceu, e aprendemos com aqueles serafins que estavam ao redor do trono, Rafaela, Priscila, esses serafins, a Bíblia fala que eles tinham 3 pares de asa. O Gabriel, o texto nos diz que esses 3 pares de asa, eles usavam 2 pares para cobrirem o rosto, 2 pares, Bruna, para cobrir os pés, e 2 pares, Leif, para voar. E nós aprendemos que cobrir o rosto fala de adoração, cobrir o rosto fala da grandeza do Deus que eles estavam adorando e servindo. Cobrir os pés fala das nossas limitações. Cobrir o pé, Adolfo, Luzia, fala da nossa imperfeição. Nós aprendemos na ceia, Nicole, que Jesus lavou os pés dos discípulos, porque lavar os pés tem a ver com vida de santidade. E aprendemos que com 2 asas eles voavam, e nos identificamos com algo de sobrenatural, porque nós, ô Joab, a gente não voa a não ser de forma sobrenatural. E aí no decorrer desses meses nós temos estudado isso. Aprendemos no mês de janeiro, nas ministrações, nos encontros de quinta, aprendemos sobre vida de adoração. Hoje é o primeiro domingo de fevereiro, a gente vai trabalhar esse mês sobre vida de santidade, e o mês que vem, com a graça de Deus, nós vamos pensar no sobrenatural. Não quer dizer que seja santidade sem adoração e sem sobrenatural, quer dizer que a adoração continua, sobrenatural está presente, mas a ênfase na ministração da palavra é sobre santidade. O que é santidade? Santidade não é uma pessoa que vive no mosteiro. Santidade não é alguém que vive recluso num lugar orando, rezando 24 horas por dia. Alguém que está fazendo pode estar vivendo vida de santidade, mas não é só assim que se vive. Começamos a estudar, Onaira, Leandro, nos encontros de quinta sobre isso, e aprendemos que Wesley, que foi o homem que Deus usou para
fazer uma revolução espiritual, um grande reavivamento na Europa e no mundo no século XVIII, aprendemos que ele não inventou o tema santidade. Santidade é palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse, ele resgatou. Porque você sabe, no mês de novembro passado, nós aprendemos muito sobre a Reforma Protestante, e se você quiser, está nos links aí do nosso YouTube, do nosso canal, nós aprendemos que a Reforma Protestante veio para resgatar a graça de Deus, porque José, naquele tempo da Idade Média, Idade das Trevas, Rose, a história conta que o povo estava voltado para a obra, o povo achava que tinha de pagar para comprar um pedaço do céu, para comprar indulgência, e isso fez com que esse movimento da Reforma Protestante viesse de uma forma pendular, tirar de um extremo e levar para o outro. Aí Marcina, Pedro, aquilo que antes da Reforma Protestante era o extremo de obras, com a Reforma Protestante acabou indo para o outro lado, que era o extremo da graça, e da graça barata muitas vezes, da graça desprovida de santidade. 200 anos depois vem a Reforma Wesleyana, veio o movimento de avivamento wesleyano, Fernando, Elisângela, e nesse movimento Wesley tenta resgatar a ideia da santidade. Santidade, e ele enfatizava a santidade social, não quer dizer social de fazer ação social distribuindo cesta básica, isso também, mas santidade social é a santidade do chão da fábrica, é a santidade que é na família, que é no trabalho, que é nos negócios, é a santidade que está em todas as áreas onde nós existimos, porque no tempo de Wesley se entendia, o movimento puritano e outros, se entendia que as pessoas para serem santas precisavam viver em reclusas. Teve o movimento dos moravianos, liderado pelo conde Zinzendorf, que ele chegou a formar uma cidade para que lá os crentes vivessem, mais ou menos como foi Cristianópolis aqui no interior de Goiás. Então, querido, o movimento metodista do qual eu e você somos herdeiros, irmã linda, ele resgata a santidade. E esse mês nós estamos entendendo o papel vital, importante da santidade. Às vezes a gente busca muito poder para vencer na guerra espiritual o inimigo, porque a Bíblia fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é uma luta espiritual. Então na luta espiritual eu preciso de poder, mas observe que a santidade tem mais poder nela do que eu expulsar qualquer mal com autoridade pela fé, porque o que o inimigo quer é que a gente peque. O Ellen, quando nós pecamos, a gente perde a batalha. Você pode ser batizado com o Espírito Santo, você pode falar 15 idiomas e línguas diferentes, você pode ter poder sobrenatural. Pecou, perdeu. Pecou, a nossa vida começa a degringolar. Pecou, nós ficamos devendo para o inimigo, e ele é especialista em cobrar. Então, Mauro, não estou subestimando o valor do sobrenatural, mês que vem nós vamos falar sobre isso, mas eu estou colocando o valor da santidade no lugar devido. Quanto mais, Renata, quanto mais vida de santidade, quanto mais resistência ao pecado, quanto mais resistência às tentações, mais eu venço as batalhas espirituais da minha vida. Então, devemos buscar poder por ação do Espírito Santo, distribuindo dons? Devemos. Mas o Eric, o poder, ele é limitado. A santidade, ela pode alcançar muito mais. E nesta noite, começando, eu estava lendo, orando e pensando, hoje eu tinha assunto para 3 sermões, mas eu falei, não vou pregar 3 sermões de uma vez só, eu não vou me prolongar, porque a ênfase hoje é na ceia do Senhor, mas eu queria que você ficasse muito atento como você está aqui na sua casa, porque nesses próximos minutos, eu quero compartilhar com você desse salmo, e esse salmo fala sobre isso. O Salmo 96, minha irmã Carmen, ele é um salmo típico. Ele é um salmo que começa a falar da grandeza de Deus, da sobrenaturalidade de Deus, de quanto Deus é magnífico, e daí, Otanira, Suene, ele fala da nossa pequenez e da nossa necessidade de adorar, proclamar esse Deus soberano. Então ele coloca, Bruno, coloca Deus no lugar dele, ou reconhece o lugar onde Deus está, e vê quem nós somos e como nós dependemos dele. A maioria dos salmos tem essa pegada. O Salmo 96 não é diferente. E eu queria que o Mastrella projetasse para nós o 9 e o 10. Salmo 96, que é o que nós vamos nos deter um pouquinho nessa noite.
Olha o que está escrito no verso 9: adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Está aqui o link entre a mensagem, ou a ênfase bem do mês passado, Viviane, o link entre adoração e o link entre santidade. Adore ao Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Olha a primeira frase do verso 10: dizei entre as nações, reina o Senhor. Aqui existem nesses 2 versículos 3 verbos, 3 imperativos, Elaine, e que quando, Júlio, nós praticamos, a santidade de Deus se revela a nós. Quais são os 3 imperativos, os 3 verbos, as 3 ordenanças? Adorai, tremei e dizei. O André Filho, João Vitor, é sobre esses 3 verbos que eu quero discorrer rapidamente nesta noite. Adorai, tremei e dizei. Vamos falar juntos? Adorai, tremei e dizei. Adorai, tremei e dizei. Romanos capítulo 6, como que eu adoro ao Senhor. O verso 1 do Salmo 96, cantai ao Senhor um cântico novo. O nosso ministério de louvor tem por hábito, por orientação da liderança, do próprio ministério pastoral, não ficar colocando muitas músicas novas com muita frequência. De vez em quando aparece uma música nova, mas sempre há uma preocupação em cantar músicas conhecidas, porque se até as conhecidas às vezes a gente não canta, imagine uma música que a gente não conhece. Mas Juliana, o cântico novo não quer dizer um cântico desconhecido. Um cântico novo não é aquele cântico, Luzia, que eu olho e falo assim: nossa, não conheço a letra. Não, quando o salmista fala cante um cântico novo, por que eu canto? Eu canto porque, Daniel, eu canto por gratidão. Eu canto por aquilo que Deus é. Eu canto e louvo por aquilo que Ele tem feito. Então cantar um cântico novo é cantar por uma razão nova, é cantar por uma gratidão nova, é cantar por um motivo novo. Eu devo cantar porque Deus me abençoou com 2 filhas, uma há 30 e outra há 20 e poucos anos? Sim, mas eu posso cantar por coisas que Deus fez na vida delas hoje. Eu posso cantar por uma esposa maravilhosa que Deus me deu há 36 anos quase, sim, mas eu posso cantar por algo que Deus fez na vida dela e através dela na minha vida hoje. Cântico novo é algo fresco, é algo novo. E olha Romanos capítulo 6, Romanos 6 verso 4, fomos pois, Romanos 6,4, fomos pois sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós e no quê? Novidade de vida. Demétrios, cantar um cântico novo é viver em novidade de vida. Cantar um cântico novo, conforme o salmista propõe, é viver em novidade de vida. O que é viver em novidade de vida? É viver o poder daquele que nos ressuscitou dentre os mortos. E o mesmo poder que estava em Jesus, que está por meio do Espírito Santo na minha vida. Marcos, Tânia, para a gente viver diferente. Vida de santidade é vida de boas novas, é vida de novidade. Vida de santidade, vida diferente. Olha o que está escrito lá no Antigo Testamento, em Malaquias capítulo 3 versos 17 e 18. Você que está anotando, anote aí. A palavra santo no Antigo e no Novo Testamento quer dizer separados. No Antigo Testamento é kadosh, no Novo Testamento é hagios, e que quer dizer, sabe o que? Separado. Ser santo é ser separado. Ser santo é ser diferente. Ser santo é viver em novidade de vida. Ô Rony, olha o que está em Malaquias 3,17. Malaquias 3,17. Eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa o seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Malaquias traz uma palavra, Malaquias traz uma promessa, que ia chegar o dia, e você disse esse dia hoje, em que a diferença entre o que serve e o que não serve a Deus ia ser percebida.
A diferença não é pelo corte de cabelo, a diferença não é pelo tamanho da saia, a diferença é porque nós somos um particular tesouro de Deus. O que quer dizer, Solange ou Alice? Um particular tesouro, um tesouro separado. A rainha tem o tesouro lá na Inglaterra, que é o tesouro da Inglaterra, mas tem o tesouro da rainha. Nós somos o tesouro do nosso rei, Eros. Nós somos um tesouro. E Deus fala assim: vai chegar o dia em que esse tesouro, que é separado, santo é a mesma palavra, um tesouro santo, vai se manifestar em novidade de vida. E as pessoas vão ver a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Lá no meu trabalho, na minha faculdade, lá onde a gente vive, na nossa família, precisa haver diferença entre aqueles que são tesouro particular de Deus, entre aqueles que têm uma proposta de vida de santidade e aqueles que não vivem dessa forma. Olha 1 Pedro 2,9. 1 Pedro 2,9 também fala dessa ideia de ser um tesouro. Vós porém, 1 Pedro 2,9, vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação o quê? Nação o quê? Viver em santidade de vida é ser uma nação santa. Somos o que mais? Povo de propriedade exclusiva de Deus. O que é isso? Tesouro particular. Somos o tesouro particular dele. Povo, Marcela, de propriedade exclusiva de Deus. Josiane, para quê? A fim de proclamardes as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus quer que nós sejamos santos. Deus quer que a gente viva uma vida de santidade. E o melhor jeito da gente vencer o mal, o melhor jeito de vencer na guerra espiritual, o melhor jeito de viver uma vida de vitória é vida de santidade. Queridos, eu falei isso no encontro de quinta-feira. O Espírito, terceira pessoa da Trindade, Osmar, a terceira pessoa da Trindade tem o Pai, tem o Filho e tem o Espírito. Hoje, a terceira pessoa da Trindade está conosco, é o Deus presente. Quando Jesus subiu aos céus, Ele falou: não vou deixar vocês órfãos, eu vou mandar o Espírito da verdade, eu vou mandar o Consolador. A terceira pessoa da Trindade, ela é conhecida por diversos atributos. Esse Deus presente no nosso meio é o Espírito. E é interessante que Deus não se refere a essa terceira pessoa, ao próprio Deus, como Espírito poderoso. Ele não se refere como, Camila, como Espírito maravilhoso, como Espírito de poder, qualquer outro atributo. Qual é o nome pelo qual Deus quer que seja identificado? Espírito Santo. O Espírito é santo. Deus é santo, Deus é separado. E quem vive querendo viver com Deus ou vivendo com Deus não pode viver de outra forma. O Espírito Santo está aqui nos desafiando a viver uma vida de santidade. Amém? E aí eu quero olhar com você para as vantagens de uma vida de santidade. Vantagens, benefícios de uma vida segundo o padrão de Deus. Vantagens, benefícios de uma vida de santidade. E o Salmo 96, no verso 9, ele diz isso. O Salmo 96 fala: adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Adorai ao Senhor na beleza. Tem uma tradução da Bíblia que ela fala assim: adorai ao Senhor quando Ele aparecer. Adore ao Senhor quando Ele se manifestar. E quando eu adoro ao Senhor na beleza da sua santidade, eu estou adorando alguém presente. Então o primeiro tópico que eu queria discorrer com você nessa noite é sobre isso. A presença dEle é manifesta. Quando eu vivo em santidade, a presença de Deus é manifesta. Quando eu vivo em santidade, Deus está presente no meu trabalho, Deus está presente nos meus relacionamentos. Porque quando o salmista fala assim: adore ao Senhor na beleza, por que que ele reconhece que Deus é belo? Porque ele estava vendo. Ô Flávio, ô Genesi, minha irmã Maria, por que que Deus é belo? Nós estamos vendo. Ninguém fala de alguém que nunca viu na frente se é belo ou não.
Quando a Solange me viu a primeira vez, ela já tinha ouvido muito falar do filho da dona Pascoalina, não foi, bem? Quando ela me viu a primeira vez, ela falou: nossa, como ele é belo. Não foi, bem? Não foi. É belo por dentro, belo por dentro. Querido, querida, preste atenção nisso. O salmista está falando da importância da gente ter a presença de Deus manifesta. Deixa eu dar um exemplo prático para ilustrar, de um personagem na Bíblia que nós cantamos hoje, quando a história do mar se abrindo. Lembra da história de Moisés? Ô Mastrela, projeta para nós Êxodo 3:3. Olha que detalhe interessante. Quando Moisés está lá pastoreando o rebanho do seu sogro, na montanha, no deserto, o texto nos diz que Moisés vê uma árvore, um arbusto pegando fogo, e naquele tempo, por causa do calor excessivo, era muito comum ter essas combustões espontâneas e instantâneas, porque pegava fogo lá e imediatamente acabava, porque era aquela palha, aquela árvore seca, consumia rápido. O que chamou a atenção de Moisés é que Moisés viu uma árvore pequenininha pegando fogo, uma sarça, e ele viu que ela não consumia. Ele viu que o fogo não acabava porque tinha comburente ali e a coisa estava acontecendo, tinha combustível. E aí ele fala no capítulo 3, verso 3, disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Querido e querida, quando Deus está presente por meio da nossa santidade, maravilhas acontecem. Quando Deus se faz presente, a nossa vida é transformada. Por que muitas vezes Deus não está lá no nosso trabalho? Por que às vezes na nossa faculdade acontece um monte de coisa errada? Por que às vezes no lugar onde a gente vive as coisas não funcionam? Porque a presença de Deus não está sendo manifesta. E por que a presença de Deus é manifesta? Porque lá tem gente vivendo em santidade. Então, se na minha e na sua vida houver santidade, Deus vai se manifestar. Se na minha e na sua vida houver santidade, formos separados, um tesouro particular do Todo-Poderoso, formos uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus, a presença dele vai ser manifesta. Qual é a vantagem de viver vida de santidade? Deus vai com a gente. Deus está presente. Certa vez Deus falou para Moisés, já num outro momento, quando Moisés estava libertando o povo na travessia do deserto, Deus falou para Moisés: o meu poder vai, o meu anjo vai, mas eu não vou, porque esse povo é um povo de dura cerviz, e eu não vou. Moisés era chegado de Deus. Moisés falou: se o senhor não for, eu não vou também. Deus falou: não, você pode ir com o povo, porque o inimigo que está acampado na terra prometida vai ser expulso, vai ter água, vai ter maná, vai ter poder, mas eu não vou, porque esse povo é pecador. Então preste atenção nisso. Nem sempre, João Pedro, poder de Deus é sinônimo de presença. Às vezes o milagre acontece não é porque quem está orando é santo, é porque Deus é misericordioso. É porque aquela pessoa que está doente, Deus tem um propósito na vida dela, e se até uma pedra clamar, se até um burro impor as mãos, se Deus quiser, Ele vai curar aquela pessoa. Mas queridos, a nós cabe viver vida de santidade, porque é a vida de santidade, de resistência ao pecado, que vai fazer a presença de Deus se manifestar. Se lá no meu trabalho a coisa está perdida, se lá na minha faculdade é demônio para todo lado, fique atento, porque talvez falte gente com santidade lá dentro. Porque se houver, vocês lembram de Sodoma e Gomorra? Deus foi avisar Abraão que ele ia destruir Sodoma e Gomorra. Ô Tiago, Deus falou para Abraão: eu vou destruir porque o pecado desse povo chegou no meu nariz. Aí Abraão falou assim: Senhor, se tiver 10 crentes, se tiver 10 crentes em Sodoma e Gomorra, nessas metrópoles, o Senhor não destrói. Graça, e Deus falou: não destruo. Por 10 crentes eu não destruo 2 grandes cidades. A nossa santidade preserva a sociedade. A nossa santidade faz o mal ser repreendido. Vamos falar juntos o item 1? A presença dele é manifesta. Só vocês? Segunda característica, segunda vantagem
de Deus presente, ou da vida de santidade. Olha o verso 9: tremei diante dele todas as terras. Tremei diante dele todas as terras. Sabe o que Deus está falando aqui? Que quando Ele está presente, algo de sobrenatural, algo de mudança radical. Tremer quer dizer mudar, tremer quer dizer sair do lugar. E querido e querida, quantas vezes as pessoas estão brincando com Deus? Eu acho interessante os movimentos, os ativistas, os militantes das causas, lutam pelas minorias, lutam pelo reconhecimento das minorias, daqueles que são injustiçados, e não é errado isso. Lutam contra a intolerância, mas quando entra o tema Deus, aí tem de ficar por reservado. Quando entra o tema Deus, tem de tirar a cruz. Quando entra o tema Deus, eu fiquei sabendo que um filme que falava lá do nascimento de Jesus foi proibido de ser projetado lá na França. Por quê? Porque se falava muito de Deus. É interessante isso. Em segundo lugar, eu quero destacar isso: a presença dele é poderosa. Quando a vida de santidade, o poder de Deus se manifesta, e as pessoas tremem. Queridos, o problema é que nós somos um povo fraco, e a nossa fraqueza tem prevalecido. Por quê? Porque falta santidade. Quando a santidade de Deus é manifesta na nossa vida, o Espírito que é santo age com poder. Ocorre hoje que as pessoas não estão mais tremendo diante de Deus. As pessoas tremem diante do STF, tremem diante de uma condenação, tremem diante de um saldo negativo no banco, tremem diante de uma ameaça, de uma chantagem, ou de uma foto proibida circulando nas redes sociais. Todo mundo treme por causa disso. Mas tremer diante da santidade de Deus, tremer diante daquilo que Deus espera de nós, a gente relativiza. Lembra de Moisés? Quando lá em Êxodo capítulo 3 ainda, Moisés capítulo 3 verso 5, o texto nos diz que quando ele viu a sarça ardendo, ele viu a presença de Deus. Moisés falou: eu quero ir lá, eu quero a presença de Deus. E quando ele estava indo para a presença de Deus, Deus falou: para aí, não te chegues para cá, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde você está pisando é terra santa. Aquele lugar era terra santa porque tinha sido uma terra preparada para aquilo? Não. A terra é santa quando a santidade de Deus se manifesta. Esse prédio aqui foi usado com tijolo que podia ter sido usado para fazer um prostíbulo. Esse prédio aqui foi usado, pedreiros que trabalharam aqui pode ter sido pedreiros que construíram um monte de outros prédios que não tem nada a ver. Por que esse lugar é santo? Porque eu e você que adoramos ao Deus Santo e vivemos em santidade de vida, estamos aqui, amém? Então, querido e querida, por que muita gente não treme diante da presença do Todo-Poderoso? Porque não tem santidade. E quando Deus vira para Moisés, fala: Moisés, tira as sandálias. Alguns exegetas, pastora, você já estudou sobre isso, acreditam que essas sandálias eram as únicas coisas que Moisés guardava do Egito. Moisés tinha passado 40 anos no Egito, desde quando nasceu. Depois passou 40 anos no deserto. E quando Deus o chama para encontrar-se com ele e para habilitá-lo para o propósito de libertar o povo, o Moisés está indo cheio de sede para a presença de Deus. E a gente deve mesmo buscar Deus com muita sede. Mas o texto diz que Deus fala: Moisés, para um pouco aí, porque você tem algo que impede o contato com aquilo que se a terra é santa e você está de sandálias, quem vai ter contato com a santidade é a terra e não seus pés. Então Moisés, tira as sandálias dos pés, tira aquilo que atrapalha a minha santidade de estar em contato com você. E Moisés, tira essas sandálias, porque ela é coisa da velha natureza, ela é do Egito. O que na minha vida e na sua hoje precisa ser deixado no altar para experimentarmos a santidade de Deus? O que na minha vida e na sua, querido e querida? Já saímos do Egito, já fomos forjados novos homens e novas mulheres na travessia do deserto, mas será que ainda tem sandálias?
Será que ainda existem algumas coisas nos impedindo de ter o contato com esse Deus santo? Deus fala para Moisés: Moisés, essa terra é santa porque eu estou aqui. Lá em Goiânia, na rua 20, a terra vai ser santa se eu estiver lá. Lá na casa onde você mora, a terra vai ser santa. No lugar onde você trabalha, a terra vai ser santa se a santidade de Deus for manifesta naquele lugar. Então a primeira orientação do salmista é: adorai. Adore a Deus na beleza, adore a Deus naquilo que ele busca a presença, queira Deus presente, porque quando a presença é manifesta, o milagre acontece. Em segundo lugar, trema diante dele, trema diante da santidade de Deus, não relativize. Eu me lembro que o pastor sucedeu o pastor Olavo, meu sogro, na igreja metodista no Jardim São Bernardo, em Campinas, em 1980. E quando me converti em 81, a gente tinha lá a mocidade, eram igrejas menores, e a gente juntava as igrejas para fazer as atividades. E quando a gente ia se reunir na igreja do São Bernardo, no Jardim São Bernardo, o reverendo Astério Moreira, um pastor já bem antigo, já falecido agora, a gente estava brincando, fazendo alguma coisa, ele falava assim: cuidado, jovens, porque com Deus não se brinca, com Deus não se brinca. E Hebreus diz: horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Tremei diante dele todas as terras. Onde eu e você trabalhamos precisa ser um lugar santo, onde as pessoas respeitam a Deus pela tua vida. As pessoas podem falar assim: eu conheço um monte de crente que é vagabundo, eu conheço um monte de pastor que não vale nada, eu conheço um monte de igreja que é complicada, mas essa pessoa que trabalha comigo aqui, esse é diferente, porque a santidade de Deus está brilhando na sua vida. Amém? Por fim, o verso 9, o primeiro verbo é adorai, o segundo é tremei, o terceiro é dizei. Dizei entre as nações, reina o Senhor. Querido, em terceiro lugar, a presença de Deus, ela é reveladora quando a santidade de Deus na nossa vida se manifesta. Quando eu vivo vida de santidade, eu não dou testemunho. Quando eu vivo vida de santidade, eu revelo a Deus por meio da minha vida. Que tipo de namoro você tem vivido? Que tipo de casamento eu e você temos vivido? Que tipo de relacionamento entre irmãos, irmãs nós temos vivido? O texto está dizendo: adore, trema e diga. Adore, trema e testemunhe. E o testemunho é o que faz a diferença na nossa vida. O testemunho é que as pessoas vão olhar e falar assim: olha, você é diferente, porque na sua vida eu vejo a luz de Deus brilhar. O ser humano está atrás da verdade. O ser humano busca entender o universo, onde que eu estou, de onde que eu vim, para onde que eu vou. A humanidade, querido e querida, está atrás da verdade. Pôncio Pilatos disse isso para Jesus, quando ele fala: o que é a verdade? E Jesus fala o que em João capítulo 14, verso 6? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus orou, se você estiver anotando, anote aí, nós não vamos abrir, João 17, 19, Jesus fala: para que eles também sejam santificados na verdade. Olha aí, deixa aí, obrigado. É a favor deles que eu me santifico a mim mesmo. Quem está falando isso? Jesus. Jesus está falando: Deus, eu me santifico por causa dos crentes, dos metodistas, daqueles que estão cultuando lá no dia 7 de fevereiro de 2021, na igreja metodista da rua 20, eu me santifico por causa deles. E olha a continuação do texto: para que eles também sejam santificados na verdade. Quem é a verdade? Jesus. Quanta mentira tem sido vivida. As novelas, os programas de televisão, muitos movimentos que militam por causas contrárias à palavra de Deus. Esses movimentos pregam mentiras,
falácias, meias verdades. Esses dias na Argentina foi aprovado o aborto, até o 4º mês. É interessante, eu fico pensando, que mentira. Alguém já disse que uma mentira falada muitas vezes pode parecer verdade. Querido, a única verdade é Jesus. Se eu viver essa verdade, a presença dele vai ser revelada. As pessoas vão ver que o que resolve o problema não é defender causa A, B ou C, mas é ter Jesus. Porque se eu tiver Jesus, eu vou respeitar a pessoa independente da cor, eu vou ajudar aquele que tem crise social. Se eu tiver Jesus na minha vida, eu vou ver como Jesus vive, eu vou ajudar o carente, eu não vou discriminar o homoafetivo, eu não vou viver uma vida errada. Se eu tiver Jesus, tudo o resto de bom vai acontecer. Você acha que Jesus fez algo contrário aos princípios de Deus? Não. Mas hoje em dia tem de se colocar Jesus dentro do quarto, debaixo do travesseiro, porque é uma questão de intimidade, e o resto tem de ser colocado nos holofotes, nos outdoors. Quando eu vivo vida de santidade, a presença de Deus é reveladora. Quando Moisés, e eu concluo com isso, quando Moisés foi libertar o povo, antes dele ir para o deserto, você se lembra que ele tentou defender uma causa entre hebreus e egípcios, nos primeiros 40 anos da vida dele, Leif, e ele foi escorraçado. Por que Moisés não pôde ser libertador, Richard, nos primeiros 40 anos da vida dele? Porque ele ainda era escravo. Como que alguém vai pregar libertação se ainda é escravo? Moisés, apesar de ter sido educado lá no palácio, apesar de ter sido adotado, quem sabe, como príncipe herdeiro, ele era hebreu, e os hebreus eram escravos dos egípcios. Os hebreus viviam no cativeiro, e Moisés no cativeiro quis libertar, não conseguiu. Mas depois que Moisés passou 40 anos no deserto, depois que ele viu a presença de Deus na sarça, depois que ele tirou as sandálias dos pés e disse: eis-me aqui, Senhor, Deus o usou poderosamente, Camila, para libertar uma nação do jugo do inimigo. Enquanto eu não for liberto, não tem como eu pregar libertação. Enquanto Jesus não transformar a minha vida, minha irmã Rosana, minha irmã Bruna, não tem como eu anunciar. Mas quando Jesus me transforma e eu vivo vida de santidade, a presença dele é reveladora, o amor dele é revelado, a graça dele faz toda a diferença. Fecha os seus olhos, olha para o teu coração, olha para a tua vida. O Espírito é santo, e Deus nos convida a adorar, a tremer e a anunciar. Deus nos convida a adorar, a tremer e a anunciar. Quando eu resisto às tentações, quando eu vivo uma vida separada como um particular tesouro do nosso Deus, quando eu coloco o propósito do meu coração de nas redes sociais ser diferente, e se eu não conseguir fazer diferença, eu abandono as redes sociais. Quando eu coloco no meu coração o propósito de seguir uma vida anunciando através da santidade, a presença de Deus vai ser manifesta, a presença de Deus vai ser reveladora, a presença de Deus é poderosa. Deus falou para Moisés: vem agora e eu te enviarei ao faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Deus nos ama, Deus te ama de uma forma incondicional, e Ele sabe que o pecado vai acabar com a nossa vida. Ele sabe que a tentação veio para nos derrubar. Ele sabe que a tendência veio para tentar fazer com que o inimigo prevaleça na nossa vida.
E Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele não permite que você e eu sejamos tentados além das nossas forças. Ao contrário, Ele promove livramento de modo que a gente possa vencer as tentações. Jesus foi tentado. Jesus estava com fome porque já estava há semanas sem se alimentar. E o diabo falou para ele: transforma essa pedra em pão. Jesus foi tentado. Ser tentado não há problema. A gente é tentado por aquilo que a gente gosta, por aquilo que a gente tem necessidade. Quem tem fome é tentado por alimento. Jesus foi tentado, mas Jesus não usou, não praticou o pecado. Quem inventou o pecado, quem inventou a desobediência foi o diabo. E quando eu peco, eu fico devendo para ele. É como se ele tivesse registrado a patente do pecado. E quando eu peco, eu fico devendo royalties para ele. E aí ele vem me cobrar, e ele quer que eu pague com a minha própria vida. Mas Jesus não usou a invenção do inimigo. Por isso Jesus não ficou devendo nada para ele. E como homem, Jesus venceu o mal. E mesmo assim foi para a cruz, para com a vida dele pagar a minha dívida e a sua dívida. E quando eu aceito o sacrifício de Jesus, que pagou, mas não ficou morto, venceu a morte e ressuscitou, eu tenho vida nova. Eu vivo em novidade de vida. Eu vivo para honrar e glorificar a Ele. Hoje é dia de ceia. Hoje é dia de nova aliança. E a Bíblia fala que nós que fomos sepultados com Ele, devemos ressuscitar com Ele, vivendo em novidade de vida. Cântico novo, novidade de vida, vida de santidade. Vida de santidade, se separando das coisas erradas, estando no mundo, mas o mundo não estando dentro da gente. Como um barco, o barco está no oceano, mas a água não pode estar dentro do barco. Pense nisso. A nova aliança é a celebração desta noite. Enquanto o ministério ministra ao coração do Pai, as primeiras frases, estrofes, você não precisa cantar não, converse com Ele em oração. Peça para o Espírito que é santo mostrar para você e para mim qual área da nossa vida que a gente pode caprichar mais, qual a área da nossa vida que a gente pode resistir mais. É no casamento? É no relacionamento? É na falta de paciência? É na preguiça? Eu não sei. É na falta de perdão? É na mágoa? É numa sexualidade exacerbada, contrária ao projeto de Deus? Eu não sei. Mas peça para o Espírito Santo te mostrar qual área que Ele quer que você saia daqui nesta noite com novidade. Eu e você somos um tesouro particular. Somos um povo de propriedade exclusiva. Somos uma nação santa, sacerdócio real.